Oi, oi! Espero que esteja tudo bem com vocês. Como eu disse, essa semana nós teremos duas correções, e essa é a segunda delas. Então, é a correção das atividades da semana 10, de 15 a 18 de junho. Então, já passei as orientações. Se você ainda não tiver feito essa atividade, não adianta assistir o vídeo agora, porque senão você não vai ter a oportunidade de aprender. Então, vamos lá. Então, nessa semana, de 15 a 18, lembrando que as atividades são sempre divididas em três partes ou em duas. E nessa semana especificamente, como a semana foi mais curta, a gente teve feriado, então essa última atividade aqui, a atividade 2, ela foi só para o nono ano B, porque o nono A tinha uma aula na sexta e nesse dia foi feriado. Então, o final da correção ela não vai ser direcionada para o nono A, mas seria bom para vocês ouvirem a correção para aprender mais. Então, para as duas salas, era a realização das atividades 24 até 27, da página 34 e 35 do livro novo. E depois, essa atividade para vocês fazerem no caderno, utilizando as imagens de uma das atividades. Então, para começar, a questão 24 dava uma introdução inicialmente, dizendo que o ácido nítrico, representado por HNO3, é muito útil na indústria, principalmente na produção de fertilizantes. A letra A dizia: as indicações H, N e O que aparecem nessa representação são símbolos químicos ou fórmulas químicas. E o que indicam? Então, por mais que muitas vezes a gente pode até pensar que são coisas similares, tem sentidos diferentes. Então, nesse caso, H, N e O são representações de elementos químicos e por isso a gente chama de símbolos, que é como se fosse a abreviação do nome do elemento. E esses símbolos, eles são mundialmente conhecidos. Se você estiver aqui em qualquer lugar do planeta, a letra H vai representar o elemento hidrogênio. O N sempre vai representar o nitrogênio, e assim por diante. Depois, a letra B, a representação HNO3. É um símbolo químico ou uma fórmula química. E o que representa? Então, nesse caso, como eu já estou colocando um agrupamento aqui, os três juntos, inclusive contando a quantidade de átomos, isso não pode ser um símbolo químico, porque o símbolo ele representa só o elemento. Então, se eu quebrasse aqui, como foi feito na questão anterior, eu teria três símbolos, o H, o N e o O. Agora, esse conjunto aqui a gente chama de uma fórmula química. E a fórmula química sempre vai representar a molécula de alguma substância. Então, se você tiver colocado uma molécula ou representar uma substância, tudo bem. Você pode colocar só uma das duas. Então, para ficar mais completo, eu disse que é uma fórmula química porque representa a molécula de uma substância. Então, esse grupinho aqui está representando o ácido nítrico. É a forma de escrever a fórmula dessa substância. Depois, a letra C. De acordo com essa representação, quantos átomos e quantos elementos formam a molécula do ácido nítrico? Então, lembrando que, por mais que às vezes pareça sinônimo átomo e elemento, são coisas diferentes. Então, o átomo é a menor parte que eu posso considerar que pertence àquele elemento. Então, por exemplo, se eu pegasse o gás oxigênio que está disponível na atmosfera, ele é formado por dois átomos de oxigênio, O2. Então, se eu quebrasse essa molécula, esse O2, em duas partes, eu teria dois átomos de oxigênio. Então, eu estou falando do elemento oxigênio e estou falando da quantidade de átomos que pertencem. Então, nesse caso, para a gente ver essa diferença na prática, vamos pegar essa molécula. Quantos elementos? Vamos começar ao contrário. Quantos elementos diferentes tem? Se a gente falou que tem três símbolos químicos, o H, o N e o O, e cada símbolo representa um elemento, então eu já sei que eu tenho três elementos diferentes. E agora a quantidade de átomos, eu quero saber quantos átomos daquele elemento que eu peguei para formar essa molécula. Então eu sempre vou ter essa informação pelo númerozinho à direita de cada símbolo, de cada letra. Então quando eu não tenho nenhum número, é a mesma coisa de ter um. Então quer dizer que eu tenho um átomo de H, um átomo de N e três átomos de O. E como me pediu o total, então é só somar. Um H mais um N mais 3 O. Então eu tenho um total de 5 átomos nessa molécula. Então tá vendo que a gente tem diferenças? Que elemento é só o elemento em si. Eu não estou querendo saber quantos átomos dele. Porque a diferença seria que
o conjunto dos átomos que são iguais, que têm o mesmo número de prótons, que têm o mesmo número atômico, pertencem ao mesmo elemento. Então, 3 elementos e 5 átomos nessa molécula. Bom, então na questão 25, dizia que um dos assuntos deste capítulo é a interpretação de modelos que representam as substâncias em nível molecular. Então, esse nível molecular, a gente não consegue visualizar nem com o microscópio mais potente, pelo menos até hoje não foi divulgado isso. E quando a gente fala de um modelo, nós já comentamos lá nas primeiras aulas, que o modelo é uma forma de representar algo que eu não consigo visualizar. Então, com base nos experimentos, nos estudos, os cientistas eles chegam a propor algum modelo para explicar o fenômeno. Então, no caso dos átomos, são a mesma coisa. E foram propostos vários modelos ao longo do tempo sobre como seria esse átomo, e um deles foi proposto por Dalton, que é colocar cada átomo, igual eu estou comentando aqui, que átomos que seriam iguais, seriam esferas iguais, de mesmo tamanho, de mesma cor, e se o átomo ele fosse diferente, fosse pertencente a outro elemento, ele seria uma esfera de outra cor ou de outro tamanho. Então a gente já sabe que essa representação não é mais verdadeira, nós conhecemos que há partes do átomo, núcleo, eletrosfera, que cada parte tem partículas específicas, prótons, elétrons, nêutrons. Só que nesse momento, quando a gente só quer saber a ligação dos átomos, como que eles se unem para formar as substâncias, nesse momento não precisa saber do que ele tem por dentro. Então, por isso que a gente permanece com a representação de Dalton. Elementos de cores diferentes e elementos iguais, átomos que pertencem ao mesmo elemento, com as mesmas cores e tamanhos. Então, com base nisso, era para você justificar qual de cada um desses modelos que representa uma substância pura simples, pura composta e uma mistura de substâncias. Eu vou colocar a imagem maior para facilitar. Então, para a gente relembrar a diferença, qualquer amostra que eu pegue de alguma substância, eu posso dividi-la primeiro em 2 grupos. Se é uma substância pura ou se é uma mistura. Substância pura é até um pleonasmo, porque se eu tivesse mais de uma substância naquela amostra, se ela não fosse pura, ela seria uma mistura. Então, pode falar só substância simples ou substância composta. E como que eu vou saber primeiro essa diferença entre uma substância pura e uma mistura? Eu olho os grupinhos, porque cada um dos grupinhos é uma molécula. Cada uma das moléculas representa uma substância. Então, o número 1, por exemplo, eu vejo que todos os grupinhos, que todas as moléculas são iguais. São compostos de um átomo verde e de um átomo cinza. Já no número 5, por exemplo, eu já tenho aqui um grupinho é composto de 2 átomos verdes, o outro é composto de 2 átomos vermelhos. Então, eu tenho grupos diferentes, eu tenho moléculas diferentes. E com isso, consequentemente, substâncias diferentes. Então, se eu tenho mais de uma molécula diferente, mais de uma substância, eu com certeza vou ter uma mistura. Só que agora, quando eu falo de substância pura, eu posso dividir em 2 grupinhos, na simples e na composta. Então, primeiro, eu olho as moléculas, são iguais? Como a número 1, sim, são todas iguais. E por mais que elas estejam giradas, eu tenho que olhar o conteúdo. Todos têm um átomo verde e um átomo cinza. Então, eu posso dizer que são todos iguais, todas as moléculas são iguais. E aí, para saber se é simples ou composta, eu vou olhar dentro do grupo, dentro da molécula. Então, se eu tenho mais de um elemento, porque aqui eu tenho um verde e um cinza, eu só posso ter uma substância composta. Porque para ser simples, vamos olhar o exemplo da número 2. Todos os grupos são iguais, então é uma substância pura. Só que dentro dos grupinhos eu só tenho um elemento, só tenho um elemento vermelho. Então, essa é a diferença de substância simples. Moléculas iguais e elementos iguais. Substância composta, moléculas iguais e elementos diferentes. E mistura de substâncias, moléculas diferentes. Não preciso nem olhar o conteúdo dela. Então, agora vamos fazer um por um. Então, o número 1 a gente já contou que moléculas todas iguais, então é uma substância pura, e mais de um elemento dentro da molécula, então substância pura composta. Número 2, todas as moléculas são iguais, substância pura, e um único elemento, substância pura simples. Número 3, todas as moléculas são iguais, substância pura, e um único elemento, pura simples. Número 4,
Moléculas iguais, um átomo preto e 4 cinzas, né? Um preto e 4 cinza. Então, moléculas iguais, substância pura. Mais de um elemento, cinza e preto, pura composta. Número 5. Moléculas são diferentes. Aqui eu tenho 2 átomos vermelhos, 2 átomos verdes. Então, uma mistura de substâncias. Número 6. Moléculas totalmente diferentes. Uma tem 2 átomos cinzas, 2 átomos verdes, 2 átomos cinzas, um cinzinho verde. Então, mistura também. A número 7, muita gente confundiu. Por quê? Por mais que eu tenha um único elemento, só o elemento vermelho, eu não preciso nem olhar o conteúdo se eu perceber que já é uma mistura. Por quê? Uma substância tem 2 átomos e a outra tem 3 átomos. Isso faz diferença. Então, um exemplo prático é, por exemplo, o oxigênio e o ozônio. Isso aqui poderia representar especificamente o gás oxigênio, que a fórmula dele é O2, e esse poderia representar o ozônio, que é o O3. Eu tenho 3 átomos de oxigênio, e aqui eu tenho 2 átomos. Então, se as moléculas são diferentes, independente se eu tenho um único elemento compondo aquela substância, com certeza eu vou ter uma mistura, porque moléculas diferentes já me geram uma mistura, sem dúvidas. E número 8 é o mesmo caso. Por mais que eu tenha 2 elementos diferentes, só que moléculas diferentes também, já me dá de certeza que é uma mistura. Não tem como eu ter a mesma substância se eu tenho conteúdos dentro da molécula diferente. Então, aqui eu tenho 2 átomos pretos, nesse eu só tenho 1. 2 átomos cinza, aqui eu tenho 4. Então, com certeza, uma mistura. Então, a diferença é exatamente essa. Mistura. Moléculas diferentes. Pronto. Substância pura. Todas as moléculas são iguais. E se for uma substância simples, dentro da molécula, um único elemento. Se for uma substância composta, dentro da molécula, mais de um elemento. 2, 3, 10, 20, a quantidade que for. Só deixar as respostas aqui. E no número 26, ainda nós vamos utilizar as imagens da questão 25 e pedir para considerar a seguinte legenda, que cinza seria átomo de hidrogênio, verde de flúor, vermelho de oxigênio e preto de carbono. Cinza escuro, não sei. E pediu para que vocês procurassem no texto do capítulo, acho que seria até mais fácil na tabela periódica, procurar o símbolo de cada um desses elementos químicos para vocês escreverem. Quando você olha na tabela periódica, os símbolos, como a gente já comentou, eles representam um elemento químico. Porque o nome do elemento ele é traduzido para todas as línguas. Então, o oxigênio é o nome em português. Se eu traduzir para qualquer outra língua, ele vai mudar. Agora, o símbolo ele é universal. Se você pegar uma tabela periódica, ela vai ser a mesma em qualquer país, porque os símbolos não mudam. Então, nesse caso, olhando na tabela periódica, a gente ia descobrir que o oxigênio é o H, flúor é o F, oxigênio é o O e carbono é o C. Então, nesse caso, foi coincidência que os nomes deram origem a símbolos com a primeira letra, mas nem sempre isso é verdade. Por exemplo, se eu tenho o elemento fósforo, que começa com F, e o símbolo dele é o P. Porque esses elementos, o nome original deles, a maioria teve origem ou do latim ou do grego. Então, a abreviação, o símbolo dele, tiveram origem nesses nomes. Então, nem sempre julguem pelo começo do nome, que vocês podem ter problemas. Então, lembrem-se que a tabela periódica é para consulta. Então, vocês chegariam a essa conclusão com base na tabela periódica. E já na letra B, pedia para que vocês escrevessem a fórmula de cada uma das substâncias, né, dos desenhos de 1 a 8. Então, para isso, a gente precisaria da legenda, que foi passada na letra A. E tinha algumas formas para vocês representarem essas fórmulas. Ou você poderia, no caso da substância simples, né, que era de 1 a 4, representar uma única vez aquela molécula, ou então contar também as moléculas. Eu vou colocar contando e lembrando que se você não tiver contado, tudo bem. Agora, no caso das misturas, você precisaria representar a fórmula de cada uma das substâncias, já que eram moléculas diferentes, iam gerar fórmulas diferentes. Então, no número 1, cada uma das moléculas, inicialmente a gente tem 4 moléculas, né? Então eu conto aqui. E eu sei que cada uma das moléculas é composta por um átomo cinza e um verde. E aqui na minha legenda diz que o cinza era o hidrogênio e o verde o flúor.
E como a gente já descobriu o símbolo de cada um deles, nós vamos fazer a representação. Então, se eu contar a quantidade de moléculas, eu sei que eu tenho 4 grupinhos, 4 moléculas, de um átomo de hidrogênio e um de flúor. Então, eu poderia representar da seguinte forma: 4HF. Só que tem um detalhe. Como vocês ainda não sabem as regras de qual elemento vem primeiro, qual que eu devo colocar, a sequência, então se você tivesse colocado, vou fazer o desenho que fica maravilhoso, minhas letras, se você tivesse colocado FH, por mais que essa não seja a forma correta, não é esse modo de representação, não teria problema algum para essa atividade justamente por isso, porque vocês ainda não sabem as regras. Então, 4HF, que eu estou me dizendo que eu tenho 1, 2, 3, 4 moléculas, e cada uma das moléculas tem um átomo de H e um átomo de flúor. O que vocês não poderiam fazer? Deixa eu apagar aqui para não deixar tanta bagunça. O que não poderia ser feito é você contar todos os átomos e escrever, por exemplo, H4, F4. Isso não poderia ser possível porque eu teria que ter uma única molécula com 4 átomos de hidrogênio e 4 átomos de flúor. Não é o que a gente está vendo. A gente tem 4 moléculas de HF. Então, se você tiver colocado só HF, tá certo. Se você tivesse colocado FH, tudo bem. 4FH, tudo bem. Ou com ou sem o número, tá? Depois, na número 2, eu tenho 4 moléculas e cada uma das moléculas tem 2 átomos de hidrogênio. Então, eu poderia representar por 4O2, ou sem o 4, né, contando só uma das moléculas, O2. Número 3, 2 moléculas, 2 grupinhos, e cada uma das moléculas, cada um dos grupos, eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então, vai me representar 2O3. E outra informação também é que não confundam o tamanho dos números. O número grande, à esquerda, sempre vai ser o número de moléculas, ou seja, o número de grupinhos. E o número pequeno, à direita do elemento, representa o número de átomos daquele elemento. Então, nesse caso aqui, como eu não tinha mais de um átomo por elemento, eu não preciso colocar o número 1. Então, por isso que eu pus só HF. Número 4. Eu tenho 2 moléculas e cada uma das moléculas tem um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Então, o correto seria o 2, 2 moléculas, de 1 carbono e 4 hidrogênios. Poderia ser o contrário? Poderia ser H4, C. Os desenhos são maravilhosos. Por mais que essa não seja a representação química totalmente correta, por enquanto não tem problema algum. O que você não poderia fazer é trocar esse lugar do 4 e escrever C4H, está totalmente incorreto, porque aí me diria que eu deveria ter nesse desenho 4 átomos de carbono, já que o número pequeno sempre fica à direita do elemento, e um átomo de hidrogênio, e isso a gente não tem. Então, essa representação não poderia acontecer. Eu sempre tenho que respeitar a informação de que o número pequeno, ele sempre fica à direita do elemento. Número 5. Eu tenho 4 moléculas, só que são moléculas diferentes. Então, nesse caso, eu não vou colocar o número 4 grande. Eu teria que contar moléculas que são iguais. Então, vamos começar por essa. Eu tenho 2 moléculas de flúor e cada uma das moléculas tem 2 átomos. Então, 2, número grande, porque eu tenho 2 moléculas, F2, porque eu tenho 2 átomos de ferro em cada um. E eu tenho também 2 moléculas, 2 grupinhos, formados por 2 átomos de oxigênio. Então, eu poderia representar, pois na ordem trocada, 2O2, ou seja, 2 moléculas, né? 2 grupinhos, e cada uma das moléculas tem 2 átomos de oxigênio. E também 2 moléculas, 2 grupinhos, de F2, porque cada um dos grupinhos tem 2 átomos de ferro. Então, se você não tivesse contado as moléculas, você teria que escrever pelo menos O2 e F2.
porque não tem como representar só uma das moléculas, já que é uma mistura. Então, você tem que colocar todas as substâncias que você vê. Número 6. Aqui a gente já tem 3 substâncias diferentes. Então, a gente vai representar, por exemplo, essa, que é 2 átomos de flúor, então F2. Essa, 2 átomos de hidrogênio, H2. E essas aqui que são iguais, um flúor e um hidrogênio. Então, eu poderia colocar F2 mais 2HF, né? HF, 2 moléculas iguaizinhas, e H2. Número 7, também uma mistura, e eu tenho 2 moléculas que são iguais, e cada uma delas tem 2 átomos de oxigênio, então 2O2, e mais uma molécula com 3 átomos de oxigênio, então 2O2 mais O3. Se não quisesse colocar o número de moléculas, O2 e O3. E o número 8, 2 moléculas diferentes também. Uma delas tem 2 átomos de carbono e 2 átomos de hidrogênio. Então, C2O2, oxigênio. Então, C2H2. E a outra molécula tem 1 átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Então, CH4. Lembrando também da ordem, você poderia escrever H4C, H2C2, não importa a ordem por enquanto para vocês. Então revejam, se tiver alguma dúvida, se você ficou em dúvida se realmente sua resposta poderia ser aceita ou não, pode me mandar mensagem que eu ajudo vocês particularmente. E agora eu já vou aproveitar saindo um pouquinho da ordem para falar da atividade 1, que era para vocês fazerem no caderno, porque ela usa como base essas imagens. Então, nesse caso, era para vocês observarem cada um dos grupinhos e responder, do número 1 até o número 8, qual o número de moléculas, o número de átomos no total, o número de átomos em cada uma das moléculas, a quantidade de elementos e a quantidade de substâncias. Então, eu até brinquei quando eu fiz a live para explicar sobre isso, que vocês iam contar várias vezes a quantidade de bolinhas, de grupos, não porque eu queria saber se vocês sabem contar ou não, mas porque são conceitos diferentes e quando você começa a diferenciar esses conceitos com base na imagem ou até olhando na fórmula, que poderia ser uma das opções, facilita o entendimento. Então, para a correção não ficar muito longa, eu vou fazer com vocês a número 1 e depois eu ponho a resposta de todas as outras. E à medida que vocês forem fazendo a correção, como eu já falei, se tiver dúvida, se não sabe se está correto ou não, sua resposta é só me avisar. Então, no número 1, para a amostra número 1, qual a quantidade de moléculas representadas, ou seja, o total de grupinhos. Então, eu olho aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4 moléculas. Quantos átomos no total? Então, os átomos são cada uma das bolinhas, então eu tenho 8 átomos no total. E quantos átomos representados em cada uma das moléculas? E eu já coloquei até a observação, que se fosse mais de um tipo de molécula, eu vou falar de cada uma. Como do número 1 até o número 4 são substâncias simples, obrigatoriamente todas as moléculas são iguais, então eu não preciso falar diferente. Já no número 5 até o número 8, já que são moléculas diferentes porque é uma mistura, então eu falo a quantidade de átomos em cada uma delas. Então, na número 1, quantos átomos em cada uma das moléculas? Eu tenho 2 átomos por moléculas. E quantos elementos diferentes? Então, eu tenho um átomo verde, que era o flúor, e um átomo cinza, que era o hidrogênio. Então, eu tenho 2 elementos diferentes. E quantas substâncias diferentes? Se é uma substância pura simples, todas as moléculas são iguais, então eu vou ter uma única substância. Isso vale para as questões de 1 até 4. E agora eu vou falar do número 2, mas já vai aparecer todas as outras respostas. Então, no número 2, quantas moléculas representadas? Então, a mesma coisa, 4 grupinhos, 4 moléculas. Número de átomos no total. Eu tenho 8 também, porque são 4 moléculas com 2 átomos em cada um, total de 8. Quantos átomos em cada uma das moléculas? Também 2 átomos por molécula. Elementos diferentes. Nesse caso, um só, porque todos os átomos são vermelhos, representando o mesmo elemento. E substâncias diferentes, uma única substância, já que é uma substância pura simples. Então, eu vou fazer, só lendo aqui as opções da número 5, por exemplo, vou fazer a 6, que ela está mais diferente. Então, no número 6,
Quantas moléculas? Também quatro grupinhos, né? Átomos no total, 8 átomos, 2 em cada uma. Átomos em cada uma das moléculas, 2 também. Elementos diferentes, cinza e verde, então hidrogênio e flúor. E substâncias diferentes, já que é uma mistura, eu preciso contar que eu tenho uma substância formada por 2 átomos de flúor, outra substância por 2 átomos de hidrogênio e outra substância, já que essas duas moléculas são iguais, de um átomo de hidrogênio, de um átomo de hidrogênio e de um de flúor. E outra diferença também, nas substâncias 7 e 8, ou melhor, nas amostras 7 e 8, quantos átomos em cada uma das moléculas vai variar. Porque aqui na substância 7, na amostra 7, eu tenho substâncias com 2 átomos e eu tenho outra substância com 3 átomos. Então, por isso que eu coloquei aqui. Na número 8, eu tenho uma substância com 4 átomos e outra substância com 5 átomos. Então, por isso que eu deixei essa observação. Então, deem uma pausa, um pause no vídeo, confiram suas respostas e qualquer dúvida, me avisem também. E agora, na questão 27, pedi para que vocês utilizassem essa legenda, em que toda vez que eu tivesse um átomo branco seria o hidrogênio e assim por diante, para escrever a fórmula de cada uma das 20 substâncias. E uma informação é que, por enquanto, a gente ainda não aprendeu qual elemento que eu devo colocar primeiro, porque existe uma regra para escrever essas fórmulas. Como a gente ainda não sabe, se você tiver trocado a ordem, então eu vou colocar aqui aparecendo a fórmula correta, mas vou falar as outras opções de resposta também, só por isso, porque por enquanto a gente não sabe a ordem. Então, a número 1 é só você contar a quantidade de átomos de cada elemento e colocar a quantidade daquele átomo do lado direito. Então, se eu tenho um único átomo verde, que é cloro, e um único átomo de hidrogênio, então eu vou colocar HCl. Lembrando também, outra informação importante, é que o elemento Cl ele possui 2 letras no símbolo dele. E sempre, segunda e terceira letras, tem que ter a letra minúscula. Então, sempre a primeira maiúscula e o restante minúsculo. Se você tivesse colocado CLH, tudo bem. Número 2, já pus a resposta primeiro. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, H2O ou OH2. Número 3, 2 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 hidrogênios, H2O2 ou O2H2. Número 4, 2 carbonos e 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios, C2H6 ou H6C2. 3 átomos de carbono e 3, 5, 8. 8 átomos de hidrogênio. Então, C3H8 ou H8C3. Número 6. 1 átomo de nitrogênio e 1 átomo de oxigênio, NO. 2 nitrogênios, 1 oxigênio, N2O. 2 oxigênios, 1 nitrogênio, NO2. E observem essas 3 substâncias aqui, que é inclusive para vocês pensarem por que a importância de colocar o número pequeno, que a gente chama de índice, do lado direito do elemento... Opa, acho que a câmera é invertida. Então, do lado direito do elemento que você está querendo representar. Porque se eu coloco N2O com 2 do lado direito do N, quer dizer que eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Agora, se eu coloco o número 2 do lado direito do oxigênio, está dizendo que eu tenho 2 átomos de oxigênio. E só de olhar para essas moléculas, vocês veem que elas são diferentes. Então, se você alterar a ordem, não esqueça de ver exatamente onde colocar o número pequeno. Então, N2O ou ON2, NO2 ou O2N. Número 9, 1 oxigênio e 1 carbono, CO. 2 oxigênios e 1 carbono, CO2. 1 enxofre e 2 oxigênios, SO2. 1 enxofre, 3 oxigênios, SO3. E tudo, se vocês quiserem trocar, né? O2S, O3S. 1 enxofre, 4 oxigênio, 2 hidrogênios, H2SO4. Poderia ser SO4H2, SH2O4, O4SH2,
Essa é o correto, mas qualquer um dos outros tudo bem. Um carbono, um oxigênio, 4 hidrogênios, CH4O. 2 carbonos, 2 oxigênios, 4 hidrogênios, C2H4O2. Então, C2H4O2. 1 nitrogênio, 3 hidrogênios, NH3. 2 nitrogênios, 4 hidrogênios, N2H4. 2 cloros e 1 oxigênio, Cl2O. 1 cloro, 3 oxigênios, 1 hidrogênio, HClO3. 1 cloro, 1 carbono, 3 hidrogênios, CH3Cl. Então, deem um pause agora, confiram todas as suas fórmulas e, se tiver dúvida, me avisem. E agora, essa atividade 2, ela era só para o nono ano B, porque nessa semana o nono A teria uma aula na sexta-feira e foi feriado. Então, se você é do nono A, continue acompanhando para aumentar seus conhecimentos, mas a correção mesmo só para o nono B. Então, essa segunda questão, para fazer no caderno, era para usar as respostas da questão 27, né? Ou utilizar os desenhos. E para cada uma dessas fórmulas, de 1 a 20, vocês iam me contar qual a quantidade de átomos em cada uma das fórmulas. Então, quantidade total, quantos átomos que eu tenho aqui. E eu coloquei aqui até para que vocês lembrem, quando estiverem fazendo correção, que quando eu vejo o desenho, a quantidade de átomos seria a quantidade de bolinhas totais. E depois, a quantidade de elementos diferentes, cada uma das bolinhas que seja diferente, que tenha cor e tamanho diferente, eu tenho um outro elemento, como a gente já falou, que aqui era um Cl e aqui era um H. Então, cloro e hidrogênio são dois elementos diferentes. E a ideia era que vocês não usassem o desenho e sim a fórmula, para que vocês pensem, porque visual é muito mais fácil, mas pensarem com a fórmula em si. Então, esse aqui, que era a fórmula HF, para eu saber quantos átomos e quantos elementos, ou olhando o desenho ou olhando a fórmula. Eu vou fazer os 5 primeiros, depois o restante eu vou deixar a imagem e vocês pausem só para o vídeo não ficar muito grande. Então, número 1, 2 átomos, porque eu tenho 2 bolinhas, e 2 elementos também, um verde e um branco. Não vou nem falar o nome dos elementos para ser mais rápido. Número 2, 3 átomos, 3 bolinhas e 2 elementos, vermelho e branco. Número 3, 4 átomos, 4 bolinhas e 2 elementos diferentes, o vermelho e o branco. Acho que era oxigênio e hidrogênio. Número 4, 4, 5, 6, 7, 8 átomos diferentes, ou melhor, 8 átomos no total, 8 bolinhas, e 2 elementos diferentes. Acho que era carbono e hidrogênio. E número 5, 3, 6, 9, 10, 11 átomos no total e 2 elementos diferentes, carbono e hidrogênio. Então, a mesma coisa que vocês vão fazer para todos os outros, né? Eu coloquei primeiro o átomo, que era a letra A, e o segundo, o elemento. Então, confiram, pausem e vejam um por um, ver se está tudo certo. E só reforçando que a ideia desse exercício não era se você sabe contar ou não. Então, eu já comentei isso. Era se você sabe diferenciar átomo de elemento, já que são coisas diferentes, não são sinônimos. Então, depois que vocês fizerem toda a conferência, qualquer dúvida me avisem. Bom, então com isso a gente encerra essa correção. E se mesmo depois de você ter feito a correção, ainda ficar alguma dúvida, entre em contato comigo, estou à disposição. E lembrando que nós já estamos iniciando outros assuntos. Eu demorei a fazer a correção na expectativa de que mais gente conseguisse fazer a atividade primeiro, antes de corrigir. Então essa já seria mais ou menos uma revisão. Se ainda assim ficar qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Então, um abraço e bons estudos para vocês!